Então, hoje a gente vai ver soluções de equações, sistemas de equações lineares. A primeira parte pelos métodos diretos e a segunda parte pelos métodos iterativos. Então, tem uma certa diferença entre os dois métodos, né? Método direto, um deles a gente já conhece, que é a eliminação de Gauss, famoso escalonamento, né? E o segundo que a gente vai ver também, que é novidade, é a fatoração LU, ou decomposição LU. Existem outros tipos de fatoração, Cholesky, outros tipos de decomposição, mas a gente vai ver essa, a mais elementar das decomposições, que é a fatoração LU, que é basicamente separar a matriz em duas matrizes triangulares. Quando elas se multiplicam, voltam na matriz original. Depois, os métodos iterativos, a gente vai ver o método de Gauss-Jacobi e o método de Gauss-Seidel. Os dois são quase que idênticos, só o Seidel, que é uma atualização bem simples, em cima do método Jacobi. É só realmente uma atualização muito simples, uma mudança que a gente efetua no processo, né? No processo do Gauss-Jacobi e vira o Gauss-Seidel, que em geral o torna muito mais eficiente. A convergência muito acelerada do método Gauss-Seidel em relação ao método Gauss-Jacobi. Só pela essa alteração mínima que a gente efetua no processo. Então, só lembrando que são sistemas de equações lineares, são uma coleção, um sistema de equação linear, né, uma coleção de equações que elas têm uma característica em comum. Qual? O conjunto de solução. Então, a solução da primeira equação tem que satisfazer a solução da segunda, que tem que satisfazer a solução da terceira, e assim vai sucessivamente. Ou seja, o conjunto de solução tem que satisfazer todas as equações ao mesmo tempo. Ela não pode ser válido, o conjunto não pode ser válido só para a primeira, segunda e terceira equação, e para as outras 50 equações não ser válido. Então, ele não é uma solução para o sistema. Aí, dentro disso, a gente tem toda aquela análise que a gente faz em álgebra linear, em relação ao sistema. O sistema pode ser possível e determinado, pode ser possível e determinado, lembrando, né? Uma única solução. Possível e indeterminado. Tem soluções, mas infinitas soluções. E impossível quando ele não tem solução, mal condicionado. Ok? Mas não é isso que a gente vai debater aqui, a gente vai debater só os métodos de resolução. Considerando que o sistema é possível e determinado, a gente vai utilizar os métodos que eu já havia falado, os 4 métodos: eliminação de Gauss, fatoração LU, Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, para resolver esses sistemas. Então, quando que o método é considerado direto? Quando ele tem um número finito de processos e, em geral, ele retorna a solução exata, tirando erros de arredondamento, mas, em geral, ele retorna a solução exata. Os iterativos é quando a gente tem um processo iterativo, certo? A gente vai repetindo ele, né? O processo iterativo ele é repetitivo, repetindo ele até atingir uma certa tolerância. Basicamente essa é a diferença. Os diretos, aí nos iterativos a gente pode acabar é impossível, né, mas a gente poderia acabar caindo num processo infinito, né, que a gente vai repetindo e nunca chega naquela tolerância. Os diretos, então, a gente tem um número finito de operações que a gente realiza, certo? E, em geral, ele retorna valores exatos. Os iterativos são, como já está no nome, né, são processos repetitivos que a gente efetua em cima dos resultados, sempre atualizando os resultados, e a gente tem que atender uma certa tolerância, ou seja, os iterativos são métodos que calculam aproximações da resolução. Mesma coisa que a gente viu em zero de funções. Os iterativos calculavam aproximações para o zero da função, respeitando uma certa tolerância inicial. Então, aqui acontece a mesma coisa, só que agora a gente tem também os processos, assim como a gente tinha lá o método análise analítica, né, que a gente, aquela questão, como que a gente acha a raiz da função? Isola x e tem a raiz da função. Aqui a gente também tem como se fosse uma análise, um método analítico, que são os métodos diretos, beleza? Então, os 4 métodos que a gente vai abordar: o método de Gauss, né, eliminação de Gauss, fatoração LU, Gauss-Jacobi e o Gauss-Seidel. Esses dois, como eu falei, muito parecidos,
só uma atualizaçãozinha do Jacobi para o Seidel, que em geral melhora muito o método e a convergência é acelerada. O método de Gauss, simples, que é a eliminação de Gauss, a gente já viu em álgebra linear, a gente só vai revisar, que é a fatoração, e o que é novo mesmo para a aula de hoje é a fatoração LU. Fatoração aqui não, desculpe, é o escalonamento. Então vamos lá para os métodos diretos, começar pela eliminação de Gauss, né? Também conhecido como escalonamento, e a gente já viu na disciplina de álgebra linear. Utiliza as equações elementares, que a gente chama, né, equações elementares, para reduzir um sistema, na sua forma matricial, à forma escada reduzida, ou forma escada, tanto faz o nome. Quais são as operações elementares? A gente pode trocar duas linhas, certo? Do sistema normal, não vai afetar a solução do sistema. Lembrando que no cálculo determinante afeta, mas na resolução de sistema de equações não afeta, trocar duas linhas. Multiplicar uma linha por k diferente de zero, isso não afeta a solução do sistema, beleza? Lógico, se multiplica por zero vai afetar, por isso tem que ser k diferente de zero. E a terceira e última operação elementar é pegar uma linha, multiplicar por um número e somar na outra. Isso também não afeta. Aí você pode até multiplicar por k. Só que você vai multiplicar uma linha inteira por zero, multiplicar por zero, não por k. Pode multiplicar a linha inteira por zero, você vai cancelar todos os coeficientes, mas somar na outra não vai modificar nada na linha. Então, são as três operações elementares que a gente pode efetuar. Aqui, uma das operações elementares também que não dá para efetuar, que em geral dá para fazer nos determinantes, é troca de colunas. Aqui a gente não pode fazer troca de colunas. Não funciona, na verdade. Então, a gente tem essas três, como eu falei, os diretos, a gente tem etapas limitadas, um número limitado de etapas para desenvolver, um número limitado de processos para resolver. Então, vamos começar aqui a eliminação de Gauss, só relembrando, né? A gente tem o nosso sistema na forma... No sistema, a gente tem que, primeira coisa, transformar ele para sua forma matricial, para poder efetuar as operações elementares. Dá para fazer direto no sistema? Dá, mas é mais trabalhoso. Então, só para ficar, porque a gente tem que ficar carregando x1, x2, x3 toda hora. Isso é trabalhoso, né? Na verdade, não tem... As operações serão as mesmas, as contas serão as mesmas, só que a gente vai ter que ficar reescrevendo. Então, é mais fácil passar primeiro ele para sua forma matricial. Então, como que descreve a forma matricial já aumentada, ou seja, a gente inclui o lado B aqui. Então, a gente coloca as três primeiras colunas referentes a x1, x2, x3, e a última referente ao B. Então, basicamente, só coloquei os coeficientes. Esqueci as variáveis, x1, x2, x3, melhor, as incógnitas. Aqui a gente não está trabalhando com variável, está trabalhando com incógnita. Então, 2, 3, menos 1, 5, que é a primeira linha inteira, só com os valores numéricos. 4, 4, menos 3, 3, segunda linha inteira. 2, menos 3, 1, menos 1, terceira linha inteira. Aí, aqui sim, que a gente vai trabalhar a eliminação de Gauss. E o que consiste na eliminação de Gauss? É você pegar o pivô, por exemplo, aqui o 2, e zerar abaixo dele. Essa é a eliminação, não é a completa, né? A completa você zera para cima também. Então, mas a gente vai trabalhar só com a eliminação normal. Então, acha um pivô, por exemplo, esse daqui, zera abaixo dele. Beleza? Já está todo mundo zerado? Vai para a segunda linha. Acha o pivô, por exemplo, esse daqui, zera abaixo dele. E assim vai sucessivamente, né? Se tivesse mais equações, vai para a terceira linha, acha o pivô e zera abaixo dele. Aí, o que significa escada reduzida? Reduzir, né, a sua forma escada. É deixar embaixo aqui dos pivôs sempre zeros, aí parece uma escadinha, né? Tem aqui o primeiro degrau, o segundo degrau, beleza? Então, essa é a ideia aqui da eliminação de Gauss, é pegar, achar um pivô da primeira linha, zerar abaixo dele, achar o pivô da segunda linha, zerar abaixo dele, achar o pivô da terceira linha e zerar abaixo dele, e assim vai sucessivamente, dependendo de quantas linhas, né, quantas equações, ou seja, o sistema tem. Então, a gente tem algumas formas de calcular achando o pivô, quais são os valores que a gente multiplica para poder somar na linha de baixo, uma vez que a gente vai ter que usar as operações elementares, né? Então, passo 1, primeira coisa está aqui a nossa matriz, né? Só repetir ela aqui.
Então, o que a gente tem que pensar? A gente vai na primeira linha e vai achar o primeiro número não negativo da primeira linha, que é esse 2 mesmo aqui. Então, ele a gente vai chamar de pivô e a gente quer zerar abaixo dele. Então, ou seja, a gente quer multiplicar essa linha inteira por algum número, que quando a gente somar aqui, esse número vezes o 2 mais o 4 tem que dar zero. Então, a gente tem que saber qual é o número que a gente multiplica a primeira linha para somar na segunda e dar zero. É a mesma coisa na terceira linha. Qual número a gente multiplica a primeira linha para somar aqui na terceira e esse 2 vira zero. Então, é só a gente fazer o teste, né? Então, aqui, primeira coisa, chamamos L1, 0, a primeira linha, L2, 0, a segunda linha, L3, 0, a terceira linha. Do quê? Da primeira iteração, vamos dizer assim. Pode se chamar de... Não é um processo iterativo, mas né, do primeiro, vamos dizer assim... Não é do primeiro passo, mas, entre aspas, a primeira iteração. Ou primeira rodada, né? E agora a gente tem aqui, como a gente chegou na primeira linha, o primeiro número de frente zero da primeira linha é o primeiro pivô. Tá aqui, ó, o A11 é o primeiro pivô, 2. Agora a gente tem que ver quanto que a gente tem que multiplicar esse 2 para somar com esse 4 e dar zero. Que ó, a pergunta é, o M12, né? Quanto que a gente tem que multiplicar para somar com 4 e dar zero? Ou seja, como que a gente faz a conta? É o menos o de baixo dividido pelo de cima. Então, menos 4 dividido por 2, menos 2. Se eu multiplicar por menos 2 da primeira linha, vai ficar menos 2 vezes 2, fica menos 4. Mais 4, zero. Consegui zerar. E a mesma conta eu faço agora para a linha de baixo. Então, o M1, 31, eu quero saber qual é o número que eu multiplico aqui, o 2, para somar com esse da zero. Como que eu faço conta? Pego onde eu quero zerar, 2, divido pelo de cima. Só que tem que colocar um menos na frente, né? Então, fica menos 3, A31, dividido por A11. Então, menos 2 dividido por 2, menos 1. Se eu multiplicar a primeira linha por menos 1, fica menos 2, mais 2, 0. Zerei aqui. Aí os demais, isso aí é consequência, isso a gente vê depois. O importante é zerar embaixo do pivô. Nisso que a gente tem que prestar atenção. Então, quais são as operações que eu vou fazer? Elementar. Multiplicar a primeira linha, melhor dizendo, por menos 2 e somar na segunda. Eu vou zerar esse 4. Depois multiplicar a primeira linha por menos 1 e somar na terceira, eu vou zerar esse 2 aqui. É isso que vai ser feito agora. Então, a linha 1 recebe a própria linha 1, então ela não muda, a linha 1 não será alterada. Então, final, primeiro passo, né? A linha 1, passo não, primeira etapa, a linha 1 nova é a própria linha 1 antiga. Então, já a segunda, a linha 2, ela é a linha 2 antiga, mais M12 vezes a linha 1. Ou seja, aquilo que eu falei, né? Pega a linha 1, multiplica por menos 2 e soma na linha 2. Aí a linha 1 é 2, 3 menos 1, 5, tá aqui. A linha 2 atual, né? A gente quer calcular nova, é 4, 4 menos 3, 3. Então faz menos 2 vezes 2, menos 4, mais 4, 0. Menos 2 vezes mais 3, menos 6. Menos 6 mais 4, menos 2. Menos 2 vezes menos 1, fica mais 2. Mais 2 com menos 3, menos 1. E menos 2 vezes mais 5, menos 10. Menos 10 mais 3, menos 7. Beleza? Então tá na ordem aqui as posições. E a mesma coisa na linha 3, só que na linha 3 eu multiplico a linha 1 por menos 1 apenas. Ó. Então é menos 1 vezes 2, menos 2. Mais 2, 0. Menos 1 vezes mais 3, menos 3. Com menos 3, menos 6. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Com mais 1, 2. Menos 1 vezes mais 5, menos 5. Com mais 1, com mais menos 1, né? Menos 6. Então, aqui, essas são as duas novas linhas. A segunda linha vira 0, menos 2, menos 1, menos 7. A terceira linha, 0, menos 6, mais 2, menos 6. Então, essa é a nossa matriz atual, a nova matriz, a A1. Já atualizando, ó, essas duas novas linhas. Zerei abaixo do pivô, zerei todo mundo abaixo do pivô. Próximo passo é o quê? Agora eu vou para a linha 2. Esqueço a linha 1, não mexo mais nela. Vou para a linha 2. Linha 2. Pego o primeiro número não nulo, diferente de 0. O primeiro número não nulo é o menos 2 aqui. Então, esse é o meu novo pivô. Como que eu vou fazer agora? Vou zerar abaixo dele. Então, tem que zerar só esse menos 6 aqui de baixo. Posso zerar para cima? Pode, mas não precisa.
tá? Você está dando um passo a mais. Mas não é tão necessário, é a eliminação total de Gauss. A eliminação total de Gauss se zera em cima e embaixo e sempre deixa o pivô igual a 1. Só é mais trabalhoso. Vai dar na mesma, o resultado será o mesmo. Então, vou para a segunda linha, acho o primeiro número na segunda linha diferente de zero e vou zerar para baixo dele. Então, esse é o nosso novo pivô. Beleza? Ó, sempre tomar como elemento pivô o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula. Então, a segunda linha não ela tem alguém diferente de zero, então ela não é nula. Primeiro elemento não nulo, menos 2, é o nosso novo pivô. Agora, ele vai repetir de novo. Qual? O passo 2 e 3. E 4, na verdade, né, para gerar uma nova matriz. Então, 2, 3 e 4, até chegarmos à forma escada dela. Então, agora o nosso novo pivô A2, 2, só que da matriz A1, não da matriz A0 mais. Que fazendo a conta, né? Faltou aqui a matriz, ó. Então, como que a gente tem que perguntar? Que número que eu tenho que multiplicar aqui para multiplicar aqui para somar aqui para zerar? Então, eu tenho que fazer a conta. É menos 6 dividido por menos 2, certo? É a continha do M. Vai ser aqui o M 32, tá? O M32 é igual ao menos A32 dividido por o A22. Só que o A é menos 6, como eu já havia falado, dividido por menos 2. Menos com menos mais, só que com esse menos, menos. Então fica 6 dividido por menos 2, menos 3. Beleza? Ou seja, a linha 1, ela mantém, não se altera. A linha 2 se mantém do processo anterior. Só vamos modificar a linha 3. A linha 3 vai ficar sendo menos 3 vezes a linha 2, mais a linha 3. Tá aqui, ó, linha 3. Então fica, ó, menos 3 vezes 0, 0. Mais 0, 0. Menos 3 vezes menos 2 fica mais 6. Mais 6 com menos 6, 0. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Com 1 mais 2, mais 5. E, por fim, menos 3 vezes menos 7 fica mais 21. Mais 21 com menos 6, mais 15. Então, escalonamos aí a nossa matriz. Como fica a nossa A2 aqui, né? Já que está aqui achei mais um erro, né? Um A2. Não B2, tá? A pessoa mudou ali o nome aqui sem querer. A2 fica sendo 2, 3, menos 1, 5. 0, menos 2, menos 1, menos 7. 0, 0, 5, 15. Agora, como que faz para resolver o sistema? Volta para a forma do sistema mesmo, multiplicando, né? Primeira coluna multiplica por x1, segunda por x2, terceira por x3 e a quarta é depois do igual. Então, voltando, vai ficar 2x1 mais 3x2 mais x3 igual a 5. Menos 2x2 menos x3 é igual a menos 7. E 5x3 igual a 15. E agora a gente consegue isolar. Se eu tenho que 5x3 igual a 15, um único x3 vale 3. Certo? Isola aqui. x3 igual a 3. Pega esse resultado substituindo de cima. Vai ficar, ó, menos 2x2 menos 3 igual a menos 7. O menos 3 pula para a direita, fica mais 3. Fica menos 7 com mais 3, menos 4. E pego o menos 2 e passo dividir. Então, fica, ó, menos 2x2 igual a menos 4. Passo menos 2 dividindo. Então, x2 igual a menos 4 dividido por menos 2, que dá 2. E substitui esses dois aqui em cima. Então, 2x1 mais 3 vezes 2, então mais 6, mais 4 é igual a 5. Só que eu acho que é um sinal negativo aqui. Ah, não, é aqui ó, que tá o menos aqui. Ó. Eu não coloquei o menos aqui. Então, é 2x1 mais 6 menos 3 é igual a 5. Então, joga aqui. Mais 6 menos 3 fica mais 3. Quando ele pula para cá, fica menos 3. Então, fica 2x1 é igual a 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Passo 2 dividindo 1. Certinho aqui. Só aqui que eu não coloquei o menos, tá, pessoal? Tem que trocar o sinal para menos aqui. Tá aí a resposta do nosso sistema. Então, o concreto utilizado em calçadas, por exemplo, é uma mistura de cimento, Portland, e areia e de cascalho. As três misturas, né? Cimento, areia e cascalho. Um distribuidor disponibiliza 3 lotes para os empreiteiros. O lote 1 contém cimento, areia e cascalho misturados em proporções. 1/8 de cimento, 3/8 de areia e 4/8 de cascalho. O lote 2 tem as proporções. 2 décimos de cimento, 5 décimos de areia e 3 décimos de cascalho.
E o lote 3, 2 quintos de cimento, 3 quintos de cimento e 0 quintos, né, de cascalho. Então, tem cascalho no último. Determinadas quantidades X1, X2 e X3 a serem usadas de cada lote para formar uma mistura de 10 metros cúbicos de cimento, né? Faltou de cimento. De concreto, melhor dizendo. Suponha que a mistura deva conter B1 igual a 2,3 metros cúbicos, B2 igual a 4,8 metros cúbicos e B3 igual a 2,9 metros cúbicos. Somando aí os 10 metros cúbicos total. Esse é o sistema. 1/8 de X1 mais, aqui é 1/8, né? Isso, 3/8, 1/8, 4/8 e... Não, melhor, 1/8, 3/8 e 4/8. Aí aqui, 1/5, tá por coluna que a gente entra, né? 1/5, que é a coluna do cimento, coluna da areia e coluna do cascalho. Então, 1/8, que era 1/10, desculpe, 4/10, 5/10 e 3/10. Acho que era isso. Aqui era 2 quintos, 3 quintos e 0 quintos, exatamente. Beleza? Aí 2,3 metros cúbicos, 4,8 metros cúbicos e 2,9 metros cúbicos. O sistema já está pronto. Só aplique a eliminação de Gauss aqui e obtenha quanto tem que valer X1, X2 e X3. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer na primeira linha, antes disso, né? Antes de mais nada, passar o sistema de equações para a forma matricial expandida. Forma matricial seria só os coeficientes aqui, que multiplicam as incógnitas, vezes o vetor de incógnitas igual ao vetor de solução. Então, quando a gente coloca expandida, a gente não coloca o vetor de incógnitas e já coloca direto o vetor de solução. Então, expandida ou aumentada, né? 0,125, 0,2, 0,4, 2,3, que é a primeira linha inteira. 0,375, 0,5, 0,6, 4,8, que é a segunda linha inteira. 0,5, 0,3, 0,0, né? 2,9, que é a terceira linha inteira. Agora sim, te identifica, matriz A0, porque a primeira, em tese, seria a nossa primeira iteração, né? Primeiro elemento não nulo da primeira linha é o 0,125. A gente tem que saber quanto que a gente tem que multiplicar o 0,125 para zerar o 0,375 e depois para zerar o 0,5. Então, vamos lá, como que a gente faz o cálculo? Menos o de baixo dividido pelo de cima, certo? Então, vamos lá, menos, para zerar aqui, né, no 2,1, é menos o A21 dividido pelo A11, ou seja, menos 0,375 dividido por 0,125. Fazendo essa divisão dá menos 3. Então, se eu multiplicar por menos 3 a primeira linha e somar na segunda, esse daqui vai para zero. Se eu multiplicar para achar aqui, né, para zerar aqui, então M31, então é menos 0,5 dividido por 0,125 dá menos 4. Se eu multiplicar a primeira linha por menos 4 e somar na última, eu vou zerar aqui embaixo. Aí os demais a gente tem que calcular para ver o que acontece. Próximo passo, então vamos lá. Primeira linha, ela fica mantida, ela não se altera, certo? Então, continua sendo 0,125, 0,2, 0,4, 2,3. Agora, a gente faz. Segunda linha é menos 3 vezes a primeira, mais a segunda linha. Nova segunda linha. Então, é menos 3 vezes a primeira, mais a segunda linha. Menos 3 vezes 0,125 dá menos 0,375. Com mais 0,375, zero. Menos 3 vezes 0,2 fica menos 0,6. Menos 0,6 com mais 0,5 dá menos 0,1. Menos 3 vezes 0,4, melhor dizendo, dá menos 1,2. Menos 1,2 com mais 0,6, menos 0,6. Menos 3 vezes 2,3 dá menos 6,9. Menos 6,9 com mais 4,8 dá menos 2,1. Então, essa é a nova segunda linha. Já conseguimos zerar embaixo do pivô. Terceira linha é o quê? Menos 4 vezes a primeira, mais a terceira linha atual, para gerar a nova terceira linha. Então, menos 4 vezes 0,125 dá menos 0,5. Com mais 0,5, zero. Menos 4 vezes mais 0,2 dá menos 0,8. Menos 0,8 com mais 0,3, menos 0,5. Menos 0,4 vezes mais 0, menos 4 vezes 0,4 dá menos 1,6.
Menos 1,6 com mais 0, menos 1,6. Menos 4 vezes 2,3 dá menos 9,2. Menos 9,2 com mais 2,9 dá menos 6,3. Beleza? E essa é a nova terceira linha. Agora, só atualizando a nossa matriz, né, como que ela fica. Matriz depois do primeiro processo, 0,125, 0,2, 0,4, 2,3, porque a gente não mexeu na primeira linha, né, na eliminação de Gauss simples, a gente não mexe na primeira linha. A não ser que a gente acabe trocando ela vira uma segunda ou terceira linha. Segunda linha fica 0, menos 0,1, menos 0,6, 2,1, que é o que está aqui. Terceira linha, 0, menos 0,5, menos 1,6, menos 6,3, que é o que está aqui. Agora, zeramos já abaixo do primeiro pivô, não tem mais o que fazer. Pula para a segunda linha. Na segunda linha, acha o primeiro número diferente zero, esse aqui. Então, esse menos 1 é o nosso novo pivô. Beleza? Só lembrando a observação. Então, o nosso novo pivô é o menos 0,1. Agora, para calcular, para zerar, melhor dizendo aqui, né, voltando, nesse menos 0,5. Então, vai ficar o quê? Menos 0,5 dividido por menos 0,1. Então, fica aqui, ó. O M32, para zerar a posição 32, é menos 0,5 dividido por menos 0,1, menos com menos mais, só que com esse menos, menos. E 0,5 por 0,1 dá 5. Então, eu tenho que multiplicar a segunda linha por menos 5 e somar na terceira e última. Então, a primeira linha, lembrando que a gente só vai zerar a terceira linha, então a primeira e a segunda linha se mantém, elas não são modificadas. A primeira linha continua sendo 0,125, segunda é 0,2, 0,4, 2,3. Segunda linha fica sendo a anterior, né? 0, menos 0,1, menos 0,6, 2,1. E a terceira linha aí fica, ó, menos 0,5, menos 5, melhor dizendo, vezes a segunda linha, ou seja, vezes 0, menos 1, menos 6, menos 2,1, mais a terceira linha. Então, menos 5 vezes 0, 0, mais 0, 0. Menos 5 vezes menos 0,1 fica mais 0,5. Com menos 0,5, 0. Menos 5 vezes menos 0,6 dá mais 3. Mais 3 com menos 1,6, mais 1,4. Menos 5, opa, passei demais. Menos 5 vezes menos 2,1 dá mais 10,5. Mais 10,5 com menos 6,3 dá mais 4,2. Então, essa aqui é a nossa nova matriz. Certo? Primeira linha se manteve, a gente não mexeu nela, menos 0,125, 0,2, 0,4, 2,3. Segunda linha a gente só atualizou uma vez, 0, menos 0,1, menos 0,6, menos 2,1. E a terceira linha a gente atualizou duas vezes, então 0, 0, 1,6, 4,2. Voltando para o sistema, né, de equações, a gente tem que 1,6x3 igual a 4,2. Passa dividindo 1,6 aqui embaixo. Então, nossa matriz ampliada a 2, que depois de duas aplicações, 0,125, 0,2, 0,4, 2,3. Primeira linha não foi alterada em nenhum momento. A segunda linha foi alterada uma única vez. Então, ela ficou 0, menos 0,1, menos 0,6, menos 2,1. E a terceira linha foi alterada duas vezes. Então, 0, 0, 1,4 e 4,2. Aí, só passando para o sistema, né, voltando para a forma do sistema, a gente tem aqui a terceira linha, por exemplo, aqui. 1,4x3 é igual a 4,2. Passa 1,4 dividindo, fica 3, né? 4,2 dividido por 1,4, 3. Substituindo de cima, a gente obtém 3, e substituindo na primeira, a gente tem 4. A solução é 4x, x1 igual a 4, x2 igual a 3, e x3 igual a 3.